Revenge trading não acontece de uma vez. Não é você acordar e decidir conscientemente, hoje vou destruir minha conta. É uma sequência. Uma escada descendente de 4 fases que você desce sem perceber, uma de cada vez, até chegar no fundo. E o mais perigoso é que quando você percebe que está em Revenge Mode, geralmente já passou da fase 2. Já está tão dentro do ciclo emocional que sair parece impossível. E aí você continua. Continua até a fase 4. Até não sobrar nada. Nem conta, nem confiança, nem vontade de continuar. E tudo começou com uma única perda que você não soube aceitar. Mas antes de continuar, se você quer entender exatamente como funciona esse ciclo mortal e como se proteger antes de entrar nele, deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. A fase 1 começa com uma perda, não qualquer perda. Uma perda que dói. Pode ser stop grande. Pode ser operação que você tinha certeza que ia dar certo e deu errado. Pode ser sequência de 3, 4 stops seguidos. O ponto não é o tamanho da perda. O ponto é o impacto emocional. É aquela perda que você olha e pensa, não era para ter acontecido, eu estava certo. O mercado é que errou. E é aí que tudo começa. Porque enquanto você está culpando o mercado, você não está processando a perda. Você está negando. A negação é o primeiro degrau da escada da vingança. Vamos entender o que acontece psicologicamente nesse momento. Você toma stop. Seu cérebro registra isso como ameaça, como perda de recurso, como falha. E o sistema emocional dispara. Frustração, raiva, vergonha. E junto com essas emoções, vem um pensamento automático. Eu preciso recuperar isso. Agora. Não amanhã. Não na próxima oportunidade boa. Agora. E esse agora é o veneno, porque agora não considera contexto. Não considera se o mercado está oferecendo oportunidade real. Só considera a necessidade emocional de restaurar o que foi perdido. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre perda eram brutalmente claros. Quando você perde, você aceita. Você não briga. Você não tenta provar que estava certo. Você aceita que o mercado mostrou que você estava errado. Sai e pronto. E só volta a operar quando estiver emocionalmente neutro. Quando a perda anterior não estiver mais influenciando a decisão presente. Mas o trader na fase 1 não consegue fazer isso. Ele não consegue aceitar. Porque aceitar significa admitir erro. E admitir erro dói mais no momento do que continuar operando com a ilusão de que vai recuperar. Aqui está o padrão exato da fase 1. Você toma stop, fica olhando o gráfico. O mercado continua se movendo. Você vê movimento contrário ao que você operou e pensa, viu? Eu sabia. Era para o outro lado. E aí vem o pensamento perigoso. Se eu entrar agora na direção certa, recupero rápido. E você considera. Você sabe racionalmente que não deveria. Você sabe que está emocionalmente abalado. Mas a vontade é mais forte. A necessidade de consertar o que deu errado é incontrolável. E você hesita. Às vezes, nessa fase, você ainda não entra. Ainda tem um fio de disciplina que te segura. Mas o pensamento já está plantado. E plantado, ele cresce. Tem algo importante aqui. A fase 1 ainda é reversível. Se você, nesse momento, fechar o computador, se levantar, respirar e voltar só no dia seguinte, você escapa. Você não entra no ciclo. Mas a maioria não faz isso. A maioria fica. Fica olhando. Fica procurando oportunidade de recuperar. E quanto mais tempo fica, mais a pressão emocional aumenta. E mais perto fica da fase 2. Jesse Livermore tinha uma regra pessoal. Depois de perda significativa, ele parava. Literal. Não importava se o mercado estava oferecendo um movimento claro. Não importava se ele via oportunidade. Ele parava. Porque sabia que decisão tomada, logo após perda grande, é decisão contaminada. É decisão movida por necessidade de restaurar ego, não por vantagem técnica. E decisão movida por ego sempre termina mal. Sempre. Vamos falar de sinais concretos, de que você está na fase 1. Você está olhando o gráfico há mais de 10 minutos desde que tomou stop. Você está calculando mentalmente quanto precisa ganhar para voltar ao zero.
Você está procurando setup novo, não porque apareceu, mas porque você quer que apareça. Você está justificando. Só mais uma operação. Operação boa. Aí eu paro. Se você se reconhece em qualquer desses comportamentos, você está na fase 1 e precisa parar. Agora. Porque se continuar, vai entrar na fase 2. E fase 2 é onde a destruição começa de verdade. Tem também a questão do timing. A fase 1 geralmente acontece no mesmo dia da perda. Você toma stop de manhã, fica rondando o gráfico a tarde toda, procurando a operação que vai salvar o dia. E não acha, porque não existe. Você não está procurando operação boa. Você está procurando alívio emocional. Está procurando forma de não terminar o dia no prejuízo. E essa busca desesperada te cega para a realidade, que às vezes o melhor que você faz é aceitar o prejuízo do dia, fechar tudo e voltar amanhã com cabeça limpa. Aqui está a verdade brutal sobre a fase 1. Ela parece inofensiva, parece que você está só analisando, só procurando oportunidade. Mas você não está analisando, você está racionalizando, está tentando criar justificativa técnica para a necessidade emocional. E seu cérebro é excelente nisso. Ele vai encontrar sinais, vai encontrar confluências, vai encontrar padrões, tudo para validar a vontade de entrar de novo. E você vai acreditar. Por que quer acreditar? Porque precisa acreditar que não perdeu de verdade, que ainda dá para consertar. Outro padrão comum. Você começa a diminuir os critérios de entrada. Antes, você esperava 3 confirmações. Agora, uma já basta. Antes, você esperava volume. Agora, contexto parece bom. Antes, você checava tendência maior. Agora, o gráfico de 1 minuto está interessante. Você está baixando o filtro, porque quanto maior o filtro, menos oportunidade aparece. E você não quer esperar. Você quer agora. E para ter agora, você precisa aceitar operação de qualidade inferior. E operação de qualidade inferior tem probabilidade alta de dar errado. E quando dá errado, você entra na fase 2. Tem um teste mental que Jesse Livermore fazia. Se eu não tivesse tomado stop agora, eu ainda acharia essa operação boa? Se a resposta fosse não, ele não entrava. Mas o trader na fase 1 não faz essa pergunta, porque tem medo da resposta. Porque sabe lá no fundo que só está querendo entrar por causa da perda anterior, não porque a operação é realmente boa. E ignorar essa verdade interna é o que o empurra para a próxima fase. A saída da fase 1 é simples, mas dolorosa. Você precisa aceitar a perda, genuinamente. Não fingir que aceita enquanto fica procurando forma de recuperar, mas realmente aceitar que perdeu, que errou, que o dinheiro foi, e que a única forma saudável de recuperar é seguir o processo nos próximos dias, não forçar recuperação agora. E se você conseguir fazer isso, conseguir fechar o computador depois de perda grande, sem tentar recuperar, você acabou de se salvar, porque você cortou o ciclo antes que ele te consumisse. A fase 2 começa quando você clica, quando você finalmente cede à pressão emocional e entra em nova operação logo após a perda anterior. E nesse momento, você não está mais operando o mercado. Você está operando sentimento, está operando necessidade de consertar. E o mercado não se importa com o que você precisa consertar. O mercado segue o fluxo. E você, operando por vingança, está nadando contra. Aqui está o que acontece na prática. Você acabou de tomar stop, ficou olhando o gráfico, viu o movimento, convenceu a si mesmo de que agora sim está claro, e entra. E nos primeiros segundos, você sente alívio, sente que está de volta ao jogo, que está tomando controle. Mas esse alívio é falso, porque você não tomou controle, você perdeu o controle. Você acabou de entrar em operação por emoção, não por técnica, e operação por emoção tem probabilidade alta de dar errado, muito alta. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre isso eram diretos. Nunca opere imediatamente após grande perda. Nunca. Porque seu julgamento está comprometido. Sua percepção está distorcida. Você vai ver o que quer ver, não o que realmente está acontecendo. E vai entrar em operação que, em condições normais, você jamais consideraria. Mas você não está em condições normais. Você está em Revenge Mode. E Revenge Mode é cegueira voluntária. Vamos ao padrão da fase 2. Você entra.
O mercado vai a seu favor por alguns instantes. Você relaxa, pensa: viu? Eu estava certo, vou recuperar. Aí o mercado hesita, começa a ir contra, e você, em vez de sair como deveria, segura, porque você precisa que essa dê certo. Você já perdeu na anterior. Não pode perder de novo. Então segura e segura. E o que era stop pequeno vira stop médio. E aí você tem escolha: sair agora com um prejuízo maior ou segurar mais um pouco esperando reversão. E você segura, porque sair agora significa admitir que errou 2 vezes seguidas, e isso é insuportável. Então você fica e entra na fase 3. A fase 3 é a escalada. É quando você não só está segurando posição perdedora, mas começa a adicionar. Você pensa: o preço está melhor agora, vou mediar, vou entrar mais. Assim, quando reverter, recupero tudo mais rápido. E essa lógica parece fazer sentido. Na sua cabeça, faz todo sentido. Mas é lógica de quem está afogando. É lógica de desespero disfarçado de estratégia. Porque você não está mediando por oportunidade. Está mediando por pânico. Está dobrando aposta em operação que já provou estar errada. Jesse Livermore dizia que adicionar em posição perdedora é o erro mais mortal do trading, porque transforma erro pequeno em catástrofe. Se você está errado e sai, perde pouco. Mas se você está errado e adiciona, você não está só aumentando o prejuízo potencial, você está aumentando exponencialmente. Porque agora, se o mercado continuar contra, você não perde o dobro, você perde muito mais, porque está com tamanho exagerado em direção errada. Aqui está o que acontece psicologicamente na fase 3. Você já investiu tanto, emocional e financeiramente, que sair parece inaceitável. Você pensa: já perdi tanto. Se eu sair agora, perdi tudo. Mas se eu segurar, ainda pode reverter. E esse pensamento te prende, te paralisa. Você não consegue mais tomar decisão racional. Você está preso em falácia de custo afundado. Está tomando decisão baseado no que já perdeu, não no que pode perder ainda. E isso te cega para a realidade, que cada segundo que você fica nessa posição, você está aumentando o risco de destruição total. Tem um sinal claro de que você está na fase 3. Você já moveu o stop para trás. Ou pior, você removeu o stop completamente. Você está deixando correr, está dando espaço para o mercado se organizar, mas você não está dando espaço. Você está negando realidade, porque o mercado já se organizou contra você e você não quer aceitar, então remove o mecanismo de proteção e fica exposto, totalmente vulnerável, e o mercado não tem piedade de quem fica vulnerável. Vamos falar de um padrão mortal que acontece entre fase 2 e fase 3. Você começa a negociar com você mesmo. Se chegar em tal preço, eu saio. O preço chega, você não sai. Ok, se chegar em tal outro preço, aí eu saio de verdade. Chega de novo. Você não sai de novo. Você continua movendo a linha. Continua adiando a saída. Porque cada saída que você adia é mais uma chance na sua cabeça de não perder de verdade. Mas você já perdeu. Você perdeu no momento em que entrou por vingança. Tudo o que está acontecendo agora é só o mercado cobrando o preço dessa decisão. Jesse Livermore tinha regra absoluta. Se você entrou errado, sai imediatamente. Não importa o quanto dói. Não importa o quanto você precisa que dê certo. Você sai. Porque ficar é transformar erro em tragédia. E tragédia no trading não se recupera fácil. Não se recupera rápido. Às vezes não se recupera nunca. Mas o trader na fase 3 não consegue sair, porque sair significa enfrentar a dor total da perda, e ele ainda está esperando o milagre, ainda está esperando que o mercado faça justiça e reverta a seu favor. Outro padrão comum da fase 3, você começa a procurar validação externa. Você olha notícia, olha a opinião de analista, procura qualquer coisa que confirme que você está certo, e o mercado é que está temporariamente errado. E sempre encontra algo. Sempre tem alguém falando que está sobrevendido ou está para reverter. E você se agarra nisso. Usa isso como justificativa para continuar segurando. Mas você não está analisando o mercado. Está apenas procurando desculpa para não fazer o que sabe que deveria. Sair. Tem também a ilusão de recuperação rápida. Você pensa: se eu sair agora, vou precisar de 10 operações boas para recuperar. Mas se eu segurar e reverter, recupero tudo de uma vez.
E essa matemática te seduz, te prende, porque você quer atalho, quer solução mágica, quer que o problema se resolva sozinho. Mas problema não se resolve sozinho. Problema se resolve com decisão difícil. E a decisão difícil, na fase 3, é sair com prejuízo grande, aceitar que você errou feio e recomeçar do zero. A passagem da fase 2 para a fase 3 é rápida. Pode ser minutos, pode ser segundos. Você está segurando posição perdedora, o preço melhora um pouco e você pensa, agora é a hora de mediar. E adiciona, e o preço continua contra. E você adiciona de novo, e quando percebe, está com tamanho de posição absurdo, muito além do que seu gerenciamento de risco permite, em direção que já provou estar errada. E aí você está preso, porque agora sair significa destruir a conta, mas ficar significa apostando em milagre. E milagre no trading não acontece. O que acontece é o mercado seguir o fluxo, e se o fluxo está contra você, vai continuar contra até você sair, voluntariamente ou forçadamente. A fase 4 é o fundo. É quando você finalmente sai, ou é forçado a sair, e olha para o estrago. E o estrago não é só financeiro, é psicológico. Você destruiu não só a conta, mas a confiança, a disciplina, a capacidade de confiar no próprio julgamento. E o pior, você sabe que foi evitável. Você sabe que em 3, 4 momentos diferentes poderia ter parado, poderia ter saído, mas não saiu. E agora está aqui, no fundo, com um prejuízo que vai levar semanas, meses, talvez anos para recuperar. Se recuperar. Vamos entender o que acontece na fase 4. Você finalmente sai da posição. Talvez porque bateu margem, talvez porque o prejuízo ficou tão grande que não teve escolha. Talvez porque teve um momento de lucidez e percebeu que precisava parar antes de zerar tudo. E aí vem a onda emocional. Não é só tristeza, é vergonha, é raiva de si mesmo, é sensação de falha total. Você pensa, como eu deixei chegar nesse ponto? Como eu fui tão burro? Como eu permiti isso? E essas perguntas martelam na sua cabeça. E não tem resposta boa. Só tem a verdade brutal. Você entrou em revenge mode e pagou o preço. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre destruição eram baseados em experiência própria. Ele quebrou várias vezes. E cada vez, o que o destruiu não foi o mercado. Foi ele mesmo. Foi operar por emoção, foi segurar posição perdedora por orgulho, foi adicionar em posição errada por desespero. E cada vez que ele reconstruiu, não foi porque aprendeu técnica nova. Foi porque aprendeu a se proteger de si mesmo. Aprendeu que o maior inimigo do trader não é o mercado, é a incapacidade de aceitar perda e seguir em frente. Aqui está o que acontece psicologicamente após fase 4. Você tem duas escolhas. Ou você desiste, conclui que trading não é para você e sai. Ou você entra em outro ciclo perigoso, o ciclo da recuperação desesperada. Você olha para o prejuízo e pensa, preciso recuperar isso. Rápido. E aí, em vez de parar, reconstruir psicologicamente, voltar ao básico, você continua operando. Operando maior, operando pior, tentando recuperar em dias o que perdeu em horas. E, obviamente, não funciona. E você perde mais. E quanto mais perde, mais desesperado fica. E mais desesperado fica, pior opera. E entra em espiral descendente, que só termina com conta zerada ou desistência completa. Tem um padrão destrutivo que acontece na fase 4. Você começa a esconder. Esconde da família. Esconde dos amigos. Esconde de si mesmo. Você não quer olhar para o saldo da conta. Não quer admitir o tamanho do estrago. Então, você evita e continua operando no automático, sem plano, sem disciplina, apenas tentando salvar alguma coisa, mas não salva, porque você não está operando para ganhar, está operando para não enfrentar a realidade do que fez. Jesse Livermore, quando quebrava, fazia o oposto. Ele parava completamente, não tentava recuperar rápido, não operava em desespero. Ele parava, analisava friamente o que deu errado, identificava os erros comportamentais e só voltava a operar quando estava psicologicamente restaurado. E voltava pequeno, operando tamanho que não gerava pressão emocional, provando para si mesmo que ainda conseguia seguir processo. E só depois de reconstruir confiança,
de ter sequência consistente, é que ele aumentava de novo. E é assim que se reconstrói, não com velocidade, com processo. Vamos falar da saída real do ciclo de vingança. Porque até aqui você viu as 4 fases, viu como funciona, viu os sinais, e agora precisa saber como eu saio, como eu evito entrar de novo. E a resposta é dolorosa, mas simples. Você precisa criar bloqueios estruturais. Não pode confiar em força de vontade. Não pode confiar em da próxima vez eu não faço, porque você já disse isso antes e fez de novo. Então você precisa de estrutura que te proteja de você mesmo. Primeiro bloqueio. Regra de pausa obrigatória após perda. Se você tomar stop que representa mais de 2% da conta, você para. Imediatamente. Não só mais uma. Não vou só observar, para. Fecha o computador. Sai da sala. Faz qualquer coisa que não seja trading. E só volta no dia seguinte. E se você quebrar essa regra, você se pune. Fica uma semana inteira sem operar. Sem exceção. Você precisa condicionar seu cérebro a entender que quebrar regra tem consequência dolorosa. Segundo bloqueio, limite de perda diária. Se você perder X por dia, você para. Não importa se você vê oportunidade perfeita depois. Não importa se está na cara. Você atingiu o limite, você para. E esse limite precisa ser pequeno o suficiente para não destruir sua conta em um dia ruim. Geralmente, 3% da conta por dia é o máximo. E quando atingir, acabou o dia. E você respeita isso como lei inquebrável. Terceiro bloqueio. Operação única após stop. Você pode tomar stop. Isso faz parte. Mas se você tomar stop e quiser operar de novo no mesmo dia, você só pode fazer uma operação. Uma. E se essa der errado, acabou o dia. Sem terceira chance. Porque terceira chance após 2 stops seguidos não é operação. É vingança. E você não opera vingança. Você opera vantagem. E depois de 2 stops, você não tem mais clareza mental para reconhecer vantagem real. Quarto bloqueio. Redução de tamanho após perda grande. Se você tiver dia de perda acima de 5% da conta, você corta tamanho pela metade na semana seguinte. Não opera tamanho normal tentando recuperar rápido. Opera pequeno, reconstrói confiança, reconstrói disciplina. E só quando tiver 5 dias seguidos de disciplina perfeita, seguindo todas as regras, você volta ao tamanho normal. E se quebrar regra nessa semana, você recomeça a contagem. Jesse Livermore entendia que trading é jogo de sobrevivência. Não é jogo de quem ganha mais rápido. É jogo de quem consegue não quebrar até aprender. E aprender exige tempo, exige erros, mas exige, principalmente, capacidade de parar antes que erro se torne destruição. E a diferença entre trader que sobrevive e trader que quebra não é evitar fase 1. É reconhecer fase 1 e não entrar em fase 2. É cortar o ciclo no início, não tentar sair dele no final. A verdade final sobre revenge trading é que ele não acontece porque você é fraco. Acontece porque você é humano. Porque perder dói. Porque admitir erro dói. Porque ficar de fora enquanto o mercado se move dói. E seu cérebro quer aliviar essa dor. E a forma mais rápida de aliviar é clicar de novo. É tentar consertar. Mas consertar assim não funciona. Só piora. A única forma real de consertar é aceitar a dor, processar e seguir em frente com disciplina renovada, não com velocidade desesperada. Se você já passou por essas 4 fases, você sabe exatamente do que estou falando. E se está passando agora, você tem escolha. Continuar até a conta zerar ou parar agora. Aceitar o prejuízo e reconstruir do jeito certo. Devagar, pequeno, disciplinado. Porque no trading, quem tenta recuperar rápido quebra. Quem aceita reconstruir devagar sobrevive. E sobrevivência, no longo prazo, é tudo. Se você chegou até aqui e reconheceu que já passou por pelo menos uma dessas 4 fases, você não está sozinho. Jesse Livermore, o maior especulador da história, quebrou múltiplas vezes exatamente porque operou em revenge mode, porque segurou posição perdedora por orgulho, porque tentou recuperar rápido por desespero. E ele aprendeu, da forma mais cara possível, que o mercado não perdoa revenge trading. Nunca perdoou. Nunca vai perdoar. A diferença entre você quebrar e você sobreviver está em reconhecer a fase 1 e parar
antes de entrar na fase 2. Está em aceitar a perda, por mais que doa, e não tentar consertar imediatamente. Porque consertar imediatamente não é estratégia, é desespero. E desespero no trading é suicídio financeiro. A recuperação real vem de parar, respirar, aceitar e voltar no dia seguinte com cabeça limpa e disciplina intacta. Não de operar 5 minutos depois da perda querendo vingança. Comenta aqui embaixo. Você já passou por alguma dessas fases? Conseguiu sair antes da fase 4? Ou chegou no fundo? Deixa o like se isso fez sentido. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho porque nos próximos vídeos vamos continuar destrinchando como construir os bloqueios mentais e estruturais que te protegem de você mesmo. Você não precisa de mais coragem para operar. Você precisa de mais disciplina para não operar quando não deve. E disciplina se constrói com regras rígidas, não com promessas vazias.